Bom, pessoal, dando sequência na série de comparações, hoje nós vamos fazer uma comparação do aço 440C contra o CPM S30V. Não sei se é uma comparação muito justa, não, porque nós vamos ter aqui um aço de 1935, década de 30, do século passado, contra um aço de 2001, tá? Com um detalhe, o 440C não foi desenvolvido pensando em lâmina, foi desenvolvido pensando em rolamento, inox e peças com alta resistência a fricção e temperatura, normalmente componentes de turbina. Já o S30V, ao contrário do que dizem, o aço desenvolvido pelo Chris Reeve nunca desenvolveu o S30V. O que ocorre é que engenheiros da Crucible resolveram entrevistar uma série de cuteleiros renomados para saber por que eles não estavam adotando mais no sentido de em maior quantidade de vezes os aços da Crucible. E aí dois engenheiros, Barber e acho que Stevenson, não sei, resolveram desenvolver um aço voltado especificamente para cutelaria para agradar os cuteleiros. E na fase final de desenvolvimento fizeram uma parceria com Chris Reeve, que ele fabricaria as primeiras lâminas nesse aço. Que, aliás, as primeiras Sebens em S30V, estejam avisados, são uma tragédia, porque o Chris Reeve achou que o aço era muito friável, baixou a dureza delas para 56, 57 RC no máximo, tá? E nós vamos ver que ele trabalha bem com durezas mais altas que isso. Mas vamos lá a comparação. Enquanto o 440C, está todo mundo cansado de saber, tem 12,5% de volume de carbonetos, o S30V tem 14,5%. Então a diferença não é tão grande. No volume não, mas na qualidade dos carbonetos sim. Que aqui basicamente nós temos carbonetos de cromo. Aqui basicamente nós temos carbonetos de vanádio e carbonetos de vanádio enriquecidos com cromo, tá? Então isso faz muita diferença e só não faz mais diferença, vocês vão ver no teste Catra. Por quê? Porque o S30V é um aço da metalurgia do pó. Então esses carbonetos eles já são muito diminutos, tá? Eles estão aí, tamanho médio entre 1 e 3 microns, enquanto aqui nós estamos na média de 25 microns. E como eu já expliquei, mesmo o carboneto de cromo sendo menos duro do que o vanádio, que é 86, por aí assim, e o vanádio enriquecido com cromo, que está aí na casa dos 76, 77, como eles são maiores, eles opõem maior resistência à abrasão pelo tamanho bruto deles. Aqui, como são muito pequenos, eles não opõem tanta resistência à abrasão, apesar do vanádio ser muito mais resistente à abrasão do que o cromo, né, o carboneto. Aí, resistência à oxidação. Bom, se aqui é 7,5, aqui também é 7,5. Então, é uma resistência relativamente boa, né? Aí, a facilidade de polimento. O 440C tem maior facilidade de polimento pelo motivo dos carbonetos. Aqui são cromo, aqui são vanádio, tá? Então, o vanádio resiste um pouquinho mais, mas dá para polir, tá? Só dá um pouquinho mais de trabalho e gasta um pouquinho mais de lixa. Que mais? Resistência à fratura. 440C com 58, 59
Aí nas medidas do Dr. Larry Thomas, está aí em torno de 5, tá? O S30V com 60, 61 de dureza, está em torno de 6. Ou seja, para uma dureza assemelhada, mas maior um pouco, ele tem um pouquinho mais de tolerância à fratura. Se aqui já é boa, já que você não fica ouvindo falar que lâmina em 440C fraturou com facilidade, aqui é um pouco melhor. Então, se na tolerância à oxidação eles estão iguais, na resistência à fratura, aqui com uma dureza um pouco maior, o S30V é um pouco superior, ganha um pouco do 440C. E o afamado teste de retenção de fio Catra? Aqui, todo mundo já está cansado de saber pela série, 430 com 58, 59 de dureza. E aqui com 60? Aqui com 60, gente, nós temos 570. Então, você tem um aumento quase de 50% na tolerância à abrasão, tá? No teste Catra. O TCC daqui 430, daqui 570. Então, você já tem aí uma clara vantagem, tá? Porém, no meu ponto de vista, metalurgicamente, o S30V leva vantagem em tudo sobre 440C, mesmo tendo a mesma tolerância à oxidação. Mas a tolerância à fratura é um pouquinho maior e a tolerância à abrasão, ou seja, o teste Catra é entendido como retenção de fio, é bem superior. Qual o problema do S30V? Preço, tá? Você não vai encontrar lâmina em S30V abaixo de, eu acredito, $60, tá? Enquanto aqui você acha na faixa, os gansos pelo menos, tá? Mas você tem outras lâminas, o Harns, por exemplo, bom tratamento térmico. Não sei a faixa de preço, mas não é muito longe disso. Mas aqui você acha na faixa de 20, $25. Compensa você pagar 3 vezes mais, 4 vezes mais, para ter pouco menos de 50% de retenção de fio? Um tantinho assim a mais de resistência à fratura? Eu acho que não compensa, gente. É um aço excelente, tá? Mas você pagar 3, 4 vezes mais para ter basicamente um desempenho 50% superior na retenção de fio, cada um julga se vale a pena, tá? Para mim não valeria, é o que eu falo, um bom 440C entre 20 e $30 me satisfaria perfeitamente, em vez de eu pagar 60, 70, $80 num S30V, tá? Fio. Aqui trabalha bem com 15, aceita trabalhar 10. Aqui a mesma coisa. Trabalha muitíssimo bem a 15, aceita trabalhar a 10. Se a gente tivesse uma dureza mais alta, poderia arriscar trabalhar num ângulo mais baixo. Porém, aí a tolerância à fratura cairia e ficaria abaixo do 440C. Tá certo que aqui estaria trabalhando a 62, 63. E aqui 58, 59. Mas enquanto aqui seria 5, aqui cairia para provavelmente 4. Tá? Então, você tem que avaliar isso. Sendo que a dureza média que você vai encontrar o S30V de boas marcas está aí, 59, 60. Tá? Esse Buck Vantage Pro, tratamento térmico, acho que dá para ver lá na lâmina, Paul Boss, S30V, 60 de dureza, tá? Paul Boss, só Boss aqui, S30V aqui, tá? Não sei se está pegando bem, mas é isso. Então, gente, por questão de preço,
olhando o desempenho de ambas as lâminas, eu, por questão de preço, somente isso, daria preferência ao 440C. Se a diferença fosse só do dobro, ou seja, se eu achasse uma lâmina com geometria compatível, não adianta eu ter um 440C desse tamanho e achar uma lâmina em S30V desse tamanhozinho com o dobro do preço, ou 50% só a mais de preço. São lâminas que não, obviamente, não vão fazer a mesma função. Então, em lâminas com geometria assemelhada, se o S30V fosse só o dobro do preço do 440C, eu pagaria sem problema algum, tá? Porque aí eu vejo vantagens no S30V, mesmo custando o dobro só do 440C. Porém, em realidade, nós não vamos encontrar S30V custando só o dobro de uma lâmina assemelhada em 440C. Como eu falei, o preço normalmente vai estar 3 a 4 vezes, se não for mais, dependendo da marca, superior ao preço de um ganso, que todo mundo hoje, inclusive o americano, reconhece. Tem bom tratamento térmico para o 440C. Tão bom, e alguns chegam a dizer que melhor que o da Boker, que sempre foi afamada por lâminas em 440C. Então, gente, a comparação de hoje é só isso, ela é bem rápida, porque você tem um aço desenvolvido para lâmina, tá? Ou foi pensado basicamente para lâmina, e um aço que não foi desenvolvido para lâmina. Um que tem quase 100 anos de natalidade, ou seja, que foi criado, e o outro que tem 24 anos, tá? Com toda a tecnologia moderna. Então, para mim, o grande problema recai no preço, tá? 3, 4 ou mais vezes superior ao 440C eu não pagaria nunca. 2 vezes mais que o 440C para lâmina assemelhada, aí para mim tá ok. Aí eu acho que o consumidor tá levando vantagem em escolher o S30V. Ah, Cabral, e para afiar? Eu já vi muita gente falando que o S30V é muito difícil de afiar. Gente, para mim, tá? Afia exatamente igual o 440C. Diferença nenhuma, até no tempo. Ah, mas e os famosos carbonetos de vanádio? Gente, para as pedras e hastes que eu uso, não faz diferença, não. Eu, pelo menos, não vejo diferença. Carborundo desbasta o S30V, assim, como se fosse nada, igual o 440C. Pedra japonesa 1000, eu diria que para mim é a mesma coisa. 440C e S30V, não vejo diferente. Ah, e polir mais do que isso. Ô, gente, hoje em dia o máximo que eu tenho ido ou é uma haste cerâmica 500 ou a pedra laranja, que está aí em torno de 400, talvez mais refinada hoje, os mesmos 500 da haste cerâmica. Ah, e a Smiths 1000 você não usa? Oh, gente, eu tenho que confessar que quase não tenho usado, apesar de ser uma pedra excelente, mas o S30V vai bem nela também, do mesmo jeito, tá? Não tem essa dificuldade. Quem não consegue afiar bem, ou seja, tem um problema na técnica de afiação, não vai afiar bem nem o 440C, nem o S30V, tá? Aí não é problema do aço de dificuldade de afiação, é um problema intrínseco do afiador. Aí é o afiador que ou não tem uma técnica muito apurada, ou está falhando num ponto ou outro, ou está usando uma pedra horrorosa, porque vejam bem, carborundo vai belezinha, tá certo, carborundo é duro e tal, mas beleza. Mas a pedra laranja é óxido de alumínio, vai bem nos dois, para mim é a mesma coisa, tá? Então, quem tem medo do S30V, porque já ouviu falar que é difícil de afiar, tem gente que não consegue afiar,
provavelmente o problema está residindo na pessoa e não no aço, ou não no equipamento de afiação, tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.